Nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de enfermagem, falar sobre as 5 etapas que contém o processo de enfermagem, e a ideia aqui é vincular essas etapas com um procedimento, para que o entendimento fique melhor. Muitas vezes se ensina processo de enfermagem decorando essas 5 etapas, e tudo que a gente decora a gente esquece fácil. Quando a gente vincula com um procedimento, fazer um link entre a teoria e a prática, a gente cria uma memória visual. Isso facilita para poder relembrar, além do entendimento disso ser melhor. Processo de enfermagem foi implementado pela resolução do COFEN 376, do dia 17 de janeiro de 2024. É bem recente. E ela é composta por 5 etapas. A avaliação é a primeira, diagnóstico o segundo, planejamento o terceiro, o quarto é a implementação e o quinto é a evolução. Então essa resolução coloca essas 5 etapas, explica ali o que acontece em cada uma delas, e a gente vai vincular isso com o procedimento em si. Essa mesma resolução, no final dela, ela coloca aqui que se revoga a resolução do COFEN 358 de 2009, que essa resolução aqui, 358 de 2009, era que instituía a SAI. Então não existe mais SAI. Nós não deveríamos falar mais SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, porque ela não existe mais. Porém, pelo hábito, ainda se fala bastante, né? Na prática, SAI. Até alguns hospitais têm ainda seus impressos com essa sigla, né? Falando ainda de Sistematização da Assistência de Enfermagem. Porém, em qualquer prova ou concurso, a gente tem que sempre ir aí pelo lado do processo de enfermagem, porque SAI não existe mais a partir do momento que essa resolução entrou em vigor, no caso, no ano de 2024. Então, para a gente entender essas 5 etapas, vincular, linkar uma com a outra, vou colocar o exemplo aqui nessa foto, ó, desse curativo, desse catéter de hemodiálise, tá? Então, a primeira etapa, a gente viu lá em cima, que é a questão da avaliação. Nessa etapa aqui, relacionando a esse procedimento específico, a avaliação, eu coleto os dados desse paciente, realizo a meta 1, e aí eu vou, como o nome está dizendo, avaliar de forma objetiva aqui, como que está esse catéter, como que está esse curativo aqui, ok? Avalio de forma objetiva esse curativo e venho para a segunda etapa, que é o diagnóstico. Dessa avaliação, qual que é o diagnóstico que eu fiz aqui, ó? Que esse curativo, ó, ele está desprendendo, está soltando, né? Então já encontrei um primeiro problema, que é o curativo descolando. E o segundo problema que eu encontro aqui é o material, que ele é inadequado. Aqui, ó. O ideal para esse curativo de catéter central é somente esse filme transparente, porque a gente consegue ver a inserção do catéter para avaliar ali a questão de possíveis sinais flogísticos, tá, ok? Então, eu vi esse catéter, avaliei esse curativo e o diagnóstico eu levantei 2 problemas. O curativo está descolando e o material é inadequado. Então, se eu encontrei 2 problemas, eu preciso resolver isso. E a terceira etapa é a etapa do planejamento. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver esses 2 problemas aqui? Através da troca do curativo. Mas antes de trocar o curativo em si, eu preciso aqui nesse planejamento separar os materiais. Entender o que eu vou precisar para trocar esse curativo. No caso seria o filme transparente, luva estéreo, clorexidine, gaze, etc, etc. Fiz esse planejamento, separei esse material, eu venho para a quarta etapa, que é a implementação, que é a troca do curativo em si. Troquei o curativo desse paciente, eu vou para a quinta etapa. A quinta etapa é a evolução. Eu vou documentar todo esse processo que eu fiz aqui
e vou avaliar, vou rever todo o processo de enfermagem. Então, através da troca do curativo, eu faço aí, através de um catéter, de um curativo, eu percorro aqui todas as etapas do processo de enfermagem. Olhei, avaliei, encontrei problemas nesse diagnóstico, planejei resolver esses problemas, que no caso foi separar os materiais, implementei, que é a troca do curativo em si, e na evolução eu vou avaliar todo esse processo e vou documentar ele. Então essas são as 5 etapas do processo de enfermagem.